nós tivemos muitos problemas com áudio nessa live com a Isabela Paiva, advogada. Estávamos falando sobre como calcular a pensão em caso de divórcio e, enfim, esses assuntos, mas tivemos muitos problemas com... O som dela estava baixo e o meu estava com eco. Então, a gente tentou resolver e vamos recomeçar a live sobre esse assunto que é muito importante, porque em um caso de divórcio, criança vira cartão de crédito na mão do pai, né? Então, ele vai atormentar a mãe, ele vai inventar história, e não é que problemas, e vamos ver se a gente consegue, vamos ver se ela consegue resolver. Ela volta a entrar porque a live caiu. Enfim, então a live é basicamente sobre a questão dos direitos das crianças, os direitos da pensão, né? E vamos ver aqui. Não sei se vocês estão me escutando sem eco. Vamos ver. E vamos ver se a gente conseguiu resolver, porque estava muito baixinho e estava com eco. Então, oi! Agora melhorou. Eu acho que agora melhorou. Melhorou. Troquei o fone, peguei outro microfonezinho aqui. Então, melhorou. Então, que ótimo. Não, melhorou. Porque o pessoal estava falando que o meu estava com eco e o teu estava baixinho. Então, agora acho que já... agora já deu. Vamos ver, as pessoas estão... Tudo bem com o som? O pessoal que estava reclamando no outro, gente, está tudo bem? Por favor, digam. Feedback aí. Vão dando feedback, porque tinha gente que estava muito brava, falando, vocês não estão nem lendo os comentários, mas a gente estava tentando arrumar. Porque vai aparecendo, vai travando. E a gente está eu estava tentando ver, você estava tentando ver. Então... Tá ótimo agora, sim, acho que agora foi. Pronto. Bom, então, vamos lá, live ver o top. horário. Porque Acho que agora tá indo bem. Agora acho que tá tudo certo. Tudo bem, então? Acho que sim. Podemos prosseguir aí. Sim, vamos. Tudo bem. Uhum. Falar aqui bem pertinho. Tá travando. Acho que tá travando. Pra mim travou. Pra você pareceu... Tá. Já destravei. Nossa, tá... Travou. Esperar um pouquinho aí normalizar, pessoal. Se quiserem mandando dúvida. Isso seria maravilhoso. Eu vou respondendo. Maravilhoso. Se puderem dar divórcio, por favor, mandem. O pessoal disse que tá parado, mas pra mim fica normal. Aí.
Acredito que agora, daqui pra frente, normalize. É, patriarcado tem umas vibrações. Eu começava a falar, travou. Então, diz que o meu tá travando. Deixa eu ver como eu. Vamos ver aqui. Acho que aqui agora o meu normalizou, aí travou. Vamos ver. Acho que normalizou, não normalizou? Acredito que sim. Ainda tá um pouquinho ruim a imagem, mas se você Aham. conseguir ouvir o áudio já, Eu acho que é já é verdade. tranquilo. Aham. Uhum. Tá bom, gente? Já destravou? Como é que tá? Gente, vai falando. Vocês ficaram reclamando. Ah, vocês não estão nem lendo os comentários. Então agora fala se tá bom ou Estamos não tá lendo bom. agora. Deixa eu ver. Aqui. Diz que o meu tá travando. Eu acredito que agora tá normal. Aqui. A gente, para desfazer união estável, precisa de advogado? Não necessariamente, mas se vocês tiverem bens a serem partilhados, seria importante um advogado cuidar dessa parte, mas é possível fazer através da defensoria ou diretamente no cartório mesmo. Então, uma moça ela tinha perguntado se ela consegue pensão mesmo ganhando mais do que o marido. Consegue, porque a pensão não é para ela, né? A pensão é para o Uhum, filho. O que vai uhum, acontecer é que provavelmente ela vai ficar responsável por um percentual maior, né? Arcar com um percentual maior das uhum, despesas da criança. Mas isso não exime a obrigação do pai. Ela pode ser aí uma cantora internacional. O pai tem que uhum. pagar, tem que fazer a parte dele. Ah, tá. Porque dá a impressão que o cara chega lá, vai dar uma de coitado com o juiz, aí o juiz vai liberar, vai falar, não, tudo bem, vai, meu filho, a mulher que banque, né? Não existe isso, Ah, exatamente. é que. Ele vai pagar um percentual provavelmente menor? Vai, mas vai pagar. E que outra dúvida você tem com muita frequência? A dúvida que eu realmente tenho mais frequência que a gente já explanou aqui sobre o Uhum, abandono de lar, eu acho que eu recebo essa pergunta todos os dias, sem uhum. brincadeira. É muito Sim. frequente. Sair de casa, perguntou dos meus Uhum, direitos. Não, não perde, já explanamos. Acredito que o pessoal ouviu baixinho, mas ouviu. uhum, Recebo muita dúvida em relação à partilha de bens na união estável que não é regularizada em cartório, como que ela funciona. Então, assim, basicamente, se você vive em união estável e você não tem um contrato regularizando isso, estabelecendo o regime uhum. de bens, o que acontece é que o legislador definiu que se não há contrato, o regime de bens vai ser o da comunhão parcial. Então, você vai ter direito à ameação, né, que é 50% de todos os bens, valores, Uhum. investimentos, tudo que foi adquirido no período dessa união. E É eu uma tenho dúvida bom, bem frequente. tem uma dúvida que as mulheres, elas também me comentam muito. O homem, ele ameaça muito de, eu vou tirar a guarda da criança. Assim, eu sou leiga, mas até onde eu sei, não é tão fácil você tirar a guarda de uma criança. Mas é uma ameaça muito Não. constante. Eu vou tirar, você não tem emprego, você está desempregada, mesmo que ela vá morar na casa dos pais, por exemplo. Que ela volte para a casa dos pais, Perfeito. Eu vou né? até puxar um Uhum. gancho aqui que estão pedindo. Fale sobre alienação parental. Ah, sim. Uhum. Essa ameaça normalmente vem ligado a você está alienando o meu filho e eu vou Uhum. tirar a sua guarda por conta disso. Uhum. Não, não é tão fácil. Eu diria que é muito, muito difícil, Uhum. né? A preferência é que a guarda seja compartilhada, né? Até porque os Sim. dois pais, o pai e a mãe, eles têm que ser responsáveis igual pela criança. Mas o que que acontece? A gente sabe que acho que em 90, às vezes até mais casos, a criança ela vai residir com a mãe e o pai vai exercer o seu direito de convivência Sim. através da visita. Uhum. Isso não exime pagamento de pensão, tá? Guarda compartilhada e pensão alimentícia, elas Uhum. subsistem, uma não exclui a outra. E para uma mãe perder, para uma mãe e para um pai, tá? Mesma sistemática. Uhum. Perder a guarda de uma criança são situações muito pontuais, onde Uhum. aquele genitor ele ofereça um risco real para aquela Uhum. criança. Então ele abuse Uhum. fisicamente, mentalmente, emocionalmente, violência sexual, agressão física, maus Uhum. tratos, omissão também. É importante bater nessa tecla, né? Não é só você bater e fazer o mal ativamente.
Você Uhum, ser omissa nos cuidados com a criança também é um motivo de perca da guarda. Mas são uhum, só essas questões mesmo, né? Agressão física, abuso sexual, omissão. uhum. A alienação parental, ela é sim um motivo de perca de guarda, mas ela tem que ser Sim. provada. Se o pai entra Aham. com um processo e alega isso, não é automático, mas não perde a guarda de forma automática, né? Ele tem que provar que essa alienação Uhum, parental está sendo feita. Inclusive, se ele alega isso e não prova, ele responde. uhum, uhum. Sim, porque Então, fiquem essa tranquilas, né? Não tem como ele é é uma tomar a ameaça criança de você. constante de eu vou embora, mas eu volto e como eu tenho mais dinheiro, eu tenho um emprego fixo, eu vou te tirar a Exatamente. criança. Então, É é. que numa Uhum, separação que a mulher não trabalha e tem filho menor, consegue ter uma pensão até se estabilizar? Duas vertentes aqui. O fato da mãe não ter emprego não é um motivo para uhum, ela não ter a guarda da criança. É uma dúvida recorrente, interessante, que fizeram aqui. O fato da mãe ser desempregada não é nenhum empecilho para que a guarda seja, inclusive, fixada unilateralmente para ela. Até porque ela vai prover o sustento da criança, né? uhum, Com a pensão. Nesse caso, seria fixado um percentual maior de pensão para o pai pagar. Mas é importante que ela tenha uma residência fixa. Não importa se não é própria, se é tá. com uma Uhum, amiga, com um familiar, isso não tem problema. Mas ela tem que uhum, demonstrar que ela tem um lar, né? Uma uhum, residência fixa. E sim, em alguns casos também ela consegue a pensão para ela. Se ela provar que ela abandonou, ela abriu mão da carreira para se dedicar para a família, e por isso é uhum, importante isso ser regularizado através de contrato, né? uhum. Simplifica muito mais o processo. Ela consegue. Não é uma pensão vitalícia, igual acontecia antes, né? Hoje não é mais assim, Uhum, não funciona para sempre, mas ela é fixada aí por um período que vai variar de meses até ano, depender da idade dela, da uhum, continuidade da relação, mas ela consegue em alguns casos sim. Não é tão fácil, mas consegue. A do filho, indiscutível, é um direito que uhum. vai ocorrer em absolutamente todos os casos. Então, mas como a gente estava falando na outra live que caiu, que quando eu Uhum. já recebi casos de mulheres que elas se separam e aí na hora de pedir a pensão, o cara fala: não, o filho não é meu. Primeiro você vai fazer o exame de DNA, aí você Ah, prova tá, que a criança é perfeito. minha, aí você entra na justiça. Que foi quando a live caiu. Então, como é que fica essa Existem duas situação? situações. Exatamente. Se ela está grávida ainda Uhum, e acontece isso, ele exige, né, o teste de paternidade, ele pode uhum, propor uma ação de reconhecimento de paternidade, a mãe também pode uhum, propor essa ação, né? Qualquer um dos dois podem propor. Se existe um relacionamento, seja uma união estável, seja um casamento ou um namoro, você precisa juntar provas. Então, se uhum, você for casada, essa paternidade ela já é presumida. Então, você só uhum, precisa juntar a certidão de casamento. Isso já vai ser o uhum, suficiente. Se não é casamento, é uma união estável ou um namoro, você junta provas desse relacionamento. Foto, uhum, testemunha, mensagens. E aí a pensão ela vai ser fixada de forma provisória. E uhum, enquanto ele se discute se a criança é ou não filho, ele vai uhum, pagando provisoriamente essa pensão. Agora, se já é uma criança nascida, né, é importante destacar que, ainda que não seja filho dele, dependendo do período que eles conviveram, uhum. o juiz vai reconhecer a paternidade socioafetiva. E ele vai ser Ah, considerado tá. pai da mesma forma como se Uhum, biológico fosse. uhum, Então, existe esses dois pontos. Se é uma criança que ainda está sendo gerada ou se já é uma criança nascida. Mas, de qualquer forma, uhum, você só precisa juntar a prova que existe uma relação, seja entre vocês dois, uma relação amorosa ou uma relação afetiva do pai e da criança, e a pensão uhum. ela é fixada provisoriamente. Ah, então, aqui tem uma pergunta que é uma moça que diz que ela está desempregada, ela tem uma filha de 2 anos, você está lendo, que mora num apartamento financiado por ela e pelo pai dela. E eles estão se separando e Certo. ela quer saber como é que fica a questão do apartamento. Essa é uma pergunta muito interessante, porque 99% dos Sim, casais, eles entram com financiamento. E na hora do sim, divórcio, da separação, é um rocambole esse negócio, né? Dá um problemão isso exatamente. aí. São dúvidas tão recorrentes que eu acho que todas Uhum, essas perguntas eu fiz posts sobre esse tema. uhum. E não me lembro agora. Eles tiveram um relacionamento, né? Acho que era um
Acho que tá normal. A internet não está nos. Travou? Travou, deu uma travada. Assim, eu Deu não uma sei se o travada. Acho que meu já travou, ainda destravou, não sei apareceu se pro já destravou. pessoal. Foi respondida? Vocês conseguiram absorver a informação aí da dúvida referente ao apartamento Não! financiado? Ah, eu Respondam acho que aí. tem que. Não sei se dá para ouvir Conspiração do tudo. patriarcado. Só pode Ah, ser. sempre é conspiração. Você pode, se eu fizer uma live de maquiagem, isso aqui vai direto, fica maravilhoso. Eu já fiz. Para provar minha teoria de Maqui fala. conspiração, é. Tem Acho de que já repetir. destravou. Acho que o Ah, pessoal não conseguiu ouvir a explicação referente ao tá. financiamento do É, o imóvel. financiamento. Uhum. Acho que foi, voltou ao normal. É, acho que agora voltou ao normal. Voltou. O pessoal tá falando Uhum. que não conseguiu ouvir a explicação. Então, existem Não. algumas possibilidades com relação ali ao apartamento financiado Uhum. e separação, divórcio. A primeira hipótese é ele te paga, né, Uhum. 50% do valor que vocês já pagaram e assume as próximas prestações e o Uhum. imóvel passa a ser somente dele, é uma possibilidade. Da mesma forma, o contrário, você paga metade do valor que já foi quitado e Uhum. assume as demais prestações, Uhum. também se tornando a única proprietária. Existe a possibilidade de vender esse imóvel para uma terceira pessoa, né? Ela assume o resto do financiamento e o valor pago pela parte já quitada é dividido entre vocês dois. Ou também existe a possibilidade, pouco usual, mas é uma possibilidade, dos dois continuarem pagando esse imóvel, locarem e dividirem a renda. Também é uma Uhum. possibilidade. Mas, por exemplo, e quando ele diz que ele não tem dinheiro para pagar a parte dele?
E aí ele quer vender e você não quer vender. E você não tem dinheiro para pagar parte dele. Como é que fica? Porque às vezes chega no Muito impasse, complicado. né? É. Porque às vezes ele Nesse quer caso, vender. a única solução é levar o imóvel, infelizmente, a leilão, que é péssimo, porque o Hum, imóvel vai ser arrematado por um valor muito é. inferior de mercado. Aham. E ninguém ganha nisso. Uhum, Os dois, infelizmente, é comum. Às vezes ele até tem o uhum. dinheiro e opta por não pagar. É, então. Pois é. Eu vejo muito E isso. aí, E eu vejo muito que o homem, na maldade, ele sai e ele fala: Não, eu quero a minha parte. E o filho dele tá lá dentro. Essa é a parte incrível. O filho tá lá dentro com a mulher. Ele fala: Não, eu quero a minha parte. Que daqui a pouco você bota um homem aí dentro, não sei o que, eu quero a minha parte. exatamente, Sabendo que a mulher está exatamente. desempregada, sabendo que a mulher não vai ter de onde tirar 50, 100 mil da noite pro dia, né? Então, a gente sempre Infelizmente, volta para aquela acontece. história. Casamento já é fim de linha, mas apartamento financiado é muito complexo, viu? Apartamento, Sim, porque é uma dívida casa. longa. É. Hoje eu não faria financiamento com homem mas nem de abacaxi, sabe? Eu iria, sério, se eu fosse me casar hoje, eu preferiria alugar uma casa. Porque assim, se der É, menos problema, cada um já problema. sai, puxa pro seu lado e ninguém perdeu nada, sabe? Porque senão Exatamente. eu vejo muito essa briga. Bom, vamos ver. Outra dúvida. Vamos ver. Ah, interessante. A moça do apartamento está falando se ela não pode fazer uma promessa de compra na minuta de divórcio. Porque agora ela não pode comprar. Poder ela pode. Poder ela O negócio é ele pode. aceitar, Difícil né? vai ser ele aceitar. É. É, é verdade. Mas eu acho que, bom, vamos esperar que ele seja uma pessoa digna e aceite, porque é uma boa De bom solução, senso. né? É uma ótima solução Sim, essa, sim. inclusive, né? Na Vamos pior das ver. hipóteses, tentar um acordo de pagar um aluguel assim. Vamos supor que o aluguel fosse R$ 800. Como você teria direito a metade, pagar os 400 e assim, e até, né, quitar o imóvel por completo. Também é uma possibilidade. Uhum. E você sabe daquela lei de contrato de namoro para fazer o pessoal que fica só namorando tá fazendo contrato? Funciona Sei, isso? foi inclusive o tema do meu TCC, Aham. da minha defesa de Ah, sério? Ai, graduação. que ótimo. Então conversa um pouco sobre isso, Sim, porque elas adoro me esse. perguntam muito, eu falo, gente, eu não sei. Uhum, Então, vamos lá. Existe sim uma corrente que critica muito a possibilidade e a validade desse contrato, mas existe a uhum, corrente que é favorável, que é a corrente que eu sou adepta e defendo essa corrente. Existe sim algumas pontuações. Esse contrato ele é muito fácil de ter o seu uso desvirtuado. Então, uhum, assim, o casal uhum. já não tem um namoro, já vive em união estável e decide fazer esse contrato para não haver ali uma confusão patrimonial. Travou? Não, voltou. Então, voltou. Então, esse contrato ele nasceria nulo. Mas, Aham, se esse contrato for bem feito, de acordo com a real situação fática, eu entendo uhum, que seja um contrato plenamente válido. Existem decisões muito favoráveis nesse sentido. aham, Agora, explicar assim basicamente a diferença, né, de união estável e namoro, porque é isso que vai definir se o contrato é válido ou não. Hoje, o namoro e a união estável é uma linha muito tênue que divide esses dois relacionamentos. E o mais uhum, engraçado no ordenamento jurídico inteiro, não tem uma única lei, um único artigo que trate do namoro. Então, assim, mil uhum, dúvidas em cima desse tema, é um tema uhum. polêmico. Já a união estável, ela é amplamente divulgada e trabalhada, existem diversos institutos que tratam dessa relação de fato. E o ponto Aham, principal, o que diferencia um do outro é o intuito de formar família. Esse intuito, esse desejo presente, ele existe na união estável, mas ele não existe no namoro. É muito uhum, complicado, né? Porque para você, como que você prova isso? Um desejo interno da pessoa, você transformar isso em prova é uma uhum, situação muito complicada. Hoje tem se admitido que você consegue provar uma união estável através da relação de dependência, né? Uma relação familiar de dependência. uhum, Então, o que serviria ali de prova? Contrato de aluguel onde os dois residem juntos, dependência em plano de saúde,
contrato de seguro de vida onde o seu companheiro seja o beneficiário, no caso da sua morte. Uhum. Então, esses pequenos detalhes, eles servem de prova de uma união estável. Já o namoro, você pode morar junto com seu namorado, vocês Uhum. podem adquirir bens juntos e ainda assim Uhum. não se identificarem como uma família. É totalmente possível, né? O namoro, ele tem esse cunho de uma satisfação pessoal, assim, de Aham. anseios, de desejo individual, que não existe na união estável. Na união estável tem-se essa ideia de solidariedade, de família, de construir Uhum. algo juntos, de fato, né? Porque Uhum. realmente família é isso, né? Essa construção coletiva. Certo, sim. Então, se essa relação ela for configurada, por mais que você tenha um contrato de namoro, ele não vai ser de grande valia. Uhum. O que ele pode ajudar muito é se tiver ali uma definição de que, caso venha a ser reconhecida uma união estável, o regime de bens adotado pelo casal vai ser o XY ali, a separação total de bens. Nesse sentido, ele é muito benéfico, mas no Uhum. sentido que, se realmente vocês vivem uma relação de namoro, não existe prova nenhuma que demonstre o contrário, não existe uma dependência, o contrato ele vai ser aceito. E o contrato em si, eu recomendo que seja feito e registrado em cartório, né, para dar publicidade. Caso venham ter uma Uhum. desavença, essa questão seja levado aí para o judiciário, o pedido do reconhecimento da união estável, ele vai Aham. servir de uma prova muito forte para demonstrar que não existe união estável. Assim, ele sozinho, ele não é capaz de afastar, Uhum. entendeu? Mas ele é uma Uhum. prova muito forte e vem sendo muito aceita. Ah, que ótimo. Ainda bem, viu? Porque. E aquela história que você também deve receber muito, é a mulherada que compra o carro financiado, a moto para o Romeu, ficam comprando as coisas e depois elas me mandam e-mail falando como é que eu posso é, Pegar de volta. reaver esse dinheiro. Será que vale como estelionato amoroso? Como é que chama? Sentimental. Sentimental. Então, como é que elas podem se proteger antes? Porque eu falo assim, a gente nunca vai impedir as pessoas de fazerem o que elas querem, no sentido de que elas são românticas e elas querem dar o carro, elas querem dar o apartamento, elas querem dar a moto, tudo bem. Mas como é que elas podem se proteger? Porque eventualmente, né? Primeira opção, mais saudável de todas, seria fazer isso através de um contrato. Sim, Claro, sim. definindo que o homem pagou X valor e ela pagou X montante e o Uhum, bem é dos dois, ainda que esteja registrado no nome dele. Isso por si certo. só já seria prova suficiente para a gente entrar Uhum, com uma ação que é chamada de ação monitória, né? É basicamente uma ação de cobrança onde você não tem um título, você tem um documento que é uma confissão de dívida. Então, uhum, seria tranquilo, assim, se tivesse esse uhum, contrato, seria tranquilo reaver esse dinheiro, né? Agora, o uhum. problema é que nem isso é feito. Nem isso é Não, feito. não, não. Não, porque sabe o que? Elas falam, né, Isabela? Elas têm vergonha. Elas imaginam que elas vão pedir para o namorado, para o marido, assinar um contrato, assinar um papel para, em caso de. Ele chega com aquela conversinha de, ai, Exatamente. amor, imagina, Não me ama. tamo junto nada, o cara tá te roubando na cara dura, a verdade é essa. Mas É, ele fica com exatamente. aquela coisa de, ai, é tudo pela família. E dá vergonha Exatamente. mesmo, né? Dá vergonha mesmo a gente falar, não, vai ter um contrato aqui no meio, né? Exatamente. Eu tô com um caso essa semana disso, da compra de uma moto, não foi feito Uhum. contrato. A moto está no nome do ex-companheiro dela. Não era nenhuma Hum, união estável, era só um namoro que complica ainda mais a situação. nossa. E o seguinte, qual foi a solução que a gente achou? Tinha confissões pelo WhatsApp, né, dele. Ela fez um empréstimo pessoal, ou seja, tem até questão de juros envolvida, fez um empréstimo pessoal para pagar 60% da moto que ele não tinha. E aí Uhum. ela mandou, graças a Deus, ela mandou mensagem explicando tudo isso Aham. por WhatsApp. E ele respondeu falando, não, fica tranquila, eu vou te pagar dia tal. E Uhum. foi feita, não foi dado o dinheiro em espécie, né? Foi feita transferência bancária para a conta dele. Então também a gente vai juntamos essas duas provas Uhum. da transferência bancária, transformamos o print em ata notarial, juntamos também isso e Uhum. optamos por iniciar através de uma notificação extrajudicial, informando para ele que caso ele não pague, né, não reembolse o valor que é dela por direito, vamos entrar com ação monitória também. Estamos Aham. aí esperando, né? O prazo vence semana que vem. Vamos torcer para que ele pague. Caso ele não pague, a gente vai entrar com essa ação. Essas duas provas também são
são suficientes, né? No caso dela, são suficientes porque está muito clara. A mensagem é muito clara que Uhum. ela pagou aquele valor em função da moto, transferiu Aham. da conta pessoal dela para a conta dele, e ele afirma nas mensagens que vai reembolsar ela desse valor. Então, assim, é indiscutível que aquele empréstimo tem caráter de devolução. Uhum. Mas em casos onde não tem isso, é muito complicado. O que poderia Uhum. acontecer é ela ter algum recibo, ela ter algum comprovante que ela pagou aquele valor Ah, tá. e Uhum. pediu reembolso, né? Uhum. Mas é que na maioria das vezes elas vão lá na concessionária, elas fazem tudo no nome delas, então não sei se legalmente tem valor, porque você entra numa loja para comprar um carro, como é que você vai provar que esse carro você vai dar pro teu namorado, pro teu marido, né? Ou você deu para ele, eu não sei. Exatamente. É meio Exatamente. complicado, né? É aquilo, se, ainda que o bem esteja no nome dele, se você pelo menos tem um recibo de que você fez uma transferência Uhum. de valor X para aquela conta e que aquele valor foi usado para adquirir aquele bem, você ainda tem como reaver esse valor. É claro, se a gente está falando Hum. de casamento ou união estável, isso não tem muita importância porque o bem vai ser É, partilhado de qualquer forma. aham. Mas no caso de namoro mesmo, né? Uhum. Aí você Não, realmente precisa de e, um recibo, uma confissão dele. e Que bem serve sim por partilhado, mensagem. quando você que pagou tudo é meio complicado, mas tudo bem, vai melhor que nada, né? Então, tem uma pergunta bem interessante aqui de uma moça que ela diz que na separação ela tem uma filha de 2 anos e ela quer saber se a criança ela pode ficar com a guarda de 100%, que ela pode ficar com uma guarda 100%, né? Porque a criança é muito pequenininha. Tipo, o pai não levar Guarda para cá. unilateral. Pode quando a criança Então, é nesse caso, bebezinho? pode. Principalmente quando é bebê, né? 90% dos casos de bebê Uhum. até 3 anos, a guarda é unilateral para a mãe, ou ainda que seja Ah, tá. compartilhada, a guarda, a visita ela é feita de forma supervisionada na residência materna, né? Ah, Porque o tá. bebê ele tá Aham. ali, ele tem uma relação de dependência, precisa da mãe, inclusive, para se alimentar. Então é Uhum. inviável que o pai retire essa criança de casa, né? Faça pernoite com a criança. Então, na maior parte dos casos, é passível que a visita seja feita de forma supervisionada, independente da guarda. Mas é possível sim pedir a guarda unilateral. Ah, tá. Eu não sabia, até 3 anos que você está falando. É uma média, assim, não é nada fixo, a lei não estabelece, mas a jurisprudência, né, os tribunais, eles Porque têm é esse entendimento bebezinha, de que né? até 3 anos. Porque o bebê às vezes está amamentando ainda, Aham. né? Não, Uhum. não faria muito sentido ele se afastar da mãe. Não, e eu não vou nem entrar em outros detalhes, porque eu não confiaria uma criança de 20 anos para um homem, sério, Imagine de sério. 2. Não, não, uma menininha de 2, pequenininha, eu não confiaria mesmo. Eu já E escutei mesmo muita depois desse história e não. período, Uhum. exato, e mesmo depois desse período, a visita ela vai sendo ampliada gradativamente, não é? Ela fez 3 anos, já pode Uhum. dormir com o pai. Não, o pai passa a passar 1, 2 horas sozinho com a criança, Aham. 3, 4. Gradativamente isso vai sendo ampliado. Então, pode ficar tranquila. Ah, que ótimo. Então ela tem mais um ano, né? Que ela pode ficar com a criança, né? Às Então, vezes até mais, como eu te falei, não é uma regra fixa. Enquanto ela conseguir demonstrar que uhum, essa criança é muito dependente dela, a maior parte dos juízes uhum, aceitam que a visita seja supervisionada. uhum, É possível pegar um que não aceite? Infelizmente mas a grande maioria aceita. É quase pacífico isso. uhum. Que outra dúvida as mulheres têm, gente? Que outra dúvida vocês têm? Sobre. Se você puder falar de novo sobre como calcular a pensão, porque como a outra live ficou meio. Perfeito, É, perfeito. Vamos como falar assim. calcular a pensão alimentícia da criança? Certo, então vamos lá. Todas as despesas a gente vai dividir ela em 3 grandes seções. Despesas de estrutura. Uhum, Tudo aquilo que está relacionado à casa e moradia da criança. Aluguel, condomínio, seguro da casa, empregada uhum, doméstica, TV a cabo, luz, água. Todas as despesas que uhum, estão relacionadas com a casa, você vai dividir pela quantidade de pessoas que moram naquela casa. Se é uhum, só você e seu filho, né, 50% é só uma despesa só sua, uhum, e os outros 50% vai ser incluso também no cálculo da pensão alimentícia. Né? Esse valor ele vai ser dividido entre o pai e a mãe de forma razoável. Tem os gastos exclusivos da criança, que não tem muito segredo, né? Mas são mais fáceis de comprovar, uhum, que são despesas com escola, com babá, plano odontológico, plano de saúde, cursos, uhum, enfim, tudo aquilo que a criança é única beneficiária, a gente chama de gastos exclusivos, e o valor total desses gastos é dividido entre o pai e a mãe, e as despesas extraordinárias, né? Que podem ou não estar presentes. São aquelas uhum, despesas, por exemplo, de cirurgia, doença, coisas que podem acontecer ou não. uhum, E a gente também tem que incluir. Outro ponto legal para ser trabalhado, que
é comum ter confusão, inclusive entre os profissionais. Tem despesas que a gente só tem uma vez no ano, escola. Essa despesa ela tem que ser inclusa, mas ela não Aham. pode ser multiplicada por 12. Eu já vi isso acontecer muito. Na verdade, ela Nossa. tem que ser dividida em 12 Aham. parcelas para se chegar Uhum. num valor mensal, né? A pensão alimentícia é Uhum. uma prestação mensal. Então, você tem que chegar ali num valor médio mensal, que no Uhum. final das contas soma essa despesa. Acho que deu uma travadinha de novo. Tá difícil trabalhar sobre esse tema. Acho que destravou. Deixa eu ver. Destravou, pessoal? Aqui. Peraí, destravou? Voltou. Voltou. Peraí que tá. Voltou, pessoal? Estão ouvindo? Pode prosseguir, então? Acho que pode. Pode sim, pode sim. Então, ó, com relação a esses valores todos, eu entendo que seja muito complicado para quem não é da área fazer todos esses cálculos. E aí, pensando nisso, eu disponibilizei uma planilha que já faz todas essas contas de forma automática. Tá lá na minha bio, tem o link, vocês conseguem baixar esse material gratuito. E, nossa, uma mão na roda facilita muito. Vocês só precisam atualizar, né? Colocar o valor de acordo com a realidade de vocês. E o valor vai sendo automaticamente calculado. Tô sem luz aqui. Pronto. Voltou tudo. Voltou, voltou. É que eu fui ligar a luz, que tá tudo aqui apagado, tá muito escuro. Então, aí você tem o Tava teu falando para e-book as meninas. disponível na tua página, né? Exato. Tá. Isso, lá na minha bio tem o link, você Uhum. entra, vai para minha página profissional e lá tem uma abinha escrito e-book. Lá você consegue baixar tanto o e-book Aham. e no próprio arquivo do e-book, você clica, ele já direciona um link para uma planilha
que ela é editável e ela faz todos os cálculos totalmente automáticos, né? O que ajuda muitas mães, porque, como eu estava falando, são contas complexas de fazer, não é todo Sim, mundo que tem o conhecimento e a paciência. uhum, Então, isso facilita bastante. E é aham, gratuito. Então, vão lá e baixem, mandem para as amigas que a gente precisa se ajudar. uhum. Então, tem outra dívida é ótima. Tem outra dúvida que sempre me comentam, ela foi levantada agora, graças a Deus, que é o seguinte: às vezes antes do divórcio, os homens saem transferindo os bens em nome de outras pessoas da família, enfim. Aí, na hora que cai na mão de um Sim, juiz, se não está no nome dele, não vai entrar na partilha. E aí, como é que a mulher pode não vai provar entrar. que era dele? O que Então, é é bem dele, legal né? que. Exato, exato. Existe um prazo de até 10 anos após o divórcio, né? Após a Uhum, partilha, de fato, para você uhum, reaver esses bens. O que é um prazo legal até, porque é difícil provar. Mas não é uhum, impossível. Então, principalmente bens imóveis, né? A matrícula, o juiz vai uhum, ver a data ali de transferência, vai ver que não houve uhum, um retorno financeiro, então ele vai ligar, vendemos em comum acordo, tá? E o dinheiro, onde entrou esse dinheiro? Você não uhum, some com 200, 300 mil reais, uhum, você não recebe esse dinheiro à vista. Então, bens imóveis é mais fácil de reaver, né? Você uhum. faz uma busca no cartório, você consegue juntar prova suficiente que demonstre que houve ali uma ocultação de partilha, que é crime, inclusive. Mas Agora, é bens caro, não é? pequenos, Uhum. joias, Não, isso não tem nem como. assim, acaba se perdendo. Não acho Uhum, nem que seja caro. O problema é que uhum, é um processo demorado. Então, uhum, acaba gerando custos um pouco maiores. uhum, Mas acredito que vale a pena, né? Porque a gente tá falando de, por exemplo, às vezes casa, carro. uhum, Mas é possível, totalmente possível. Mas o ideal é, tenham provas disso, uhum. compra um bem, já tira foto da matrícula, de tudo. Se ele sumir se ele sumir com o bem, ele vai ter que dar conta do dinheiro, né? O problema, Isabela, é que a grande parte das mulheres, elas entram nesse círculo romântico e elas não fazem coisas simples, sabe? Como, Exatamente. né, eu conheci uma mulher há pouco tempo e ela disse que desde que ela casou, ela dá print em tudo. Ela disse que qualquer Tá documento que entra na certíssimo. casa dela, ela tira foto, ela disse que tira foto de tudo. E o pessoal fala, você está autozicando o teu casamento, você está fazendo uma ação que vai gerar uma consequência negativa lá na frente, porque você já está achando que vai ser roubada por ele e tal. Mas é o que ela falou, se ele me roubar, ele vai ter que pagar por isso, porque eu tenho provas. Mas se ele não me Exato. roubar, a gente continua feliz, está tudo certo, né? Então, Exatamente, assim, exatamente. a Eu chamo mulherada de fica mulher muito. realista. Porque a mulherada fica muito constrangida, muito constrangida. E as maiores perdas legais no planeta e econômicas são São porque alguém femininas. não pediu um contrato, porque contrato o juiz nenhum discute. Né? Isso é, em qualquer parte do Exatamente. mundo é o que eles falam, papel fala, né? Então as mulheres ficam muito Exatamente. constrangidas de falar, eu vou fazer um acordo pré-nupcial, eu não vou, eu vou fazer, Fundamental. né? Então, assim, as Eu dou mulheres. sempre uma dica. Uhum, Tem vergonha? Não, você não não precisa expor casa. pra ele que você tá tirando foto daquilo. Esse conselho já é um pouquinho mais difícil de ser seguido. Mas já casou, toma Uhum, as medidas necessárias, né? Faz um pacto uhum, já suficiente, porque aí você nem vai precisar se uhum, preocupar em tirar foto de nada. Já tá tudo ali uhum, dentro de um acordo. Mas é interessante que você tenha, até porque eu gosto de fazer muito um uhum. paradoxo. Você confia no seu patrão? Confia. Então por que você leva a sua carteira de trabalho para ser assinada? Não é? Mesma relação. Claro, aham. Não, e tem um ponto muito É interessante dinheiro. que eu falo muito com as românticas, que é o seguinte, tá? Vamos fazer um exemplo. O cara é ótimo, o cara é maravilhoso. Tudo bem, tá aqui ótimo. Tá tudo certo no teu casamento. Mas você não tira foto de nada, você não tira print de nada, você não sabe quanto ele ganha, você não sabe de nada. Perfeito. Aí amanhã você fica viúva. E aí? Qual é a tua situação real naquela coisa? O que eu tenho Exatamente. visto de casos, Isabela, você não tem ideia, de mulheres que ficam viúvas e o marido tinha um negócio com um sócio. Pronto, E elas nem faziam ideia. perdeu tudo, perdeu tudo. Assim, mulheres que não sabiam de dívidas do marido, mulheres que não sabiam que o marido ganhava 5 mil e gastava 10 mil. Assim, porque eles É vão dando muito, baile muito na gente, né? triste. Então, aí chega lá, ela Exatamente, muito fica triste. viúva, e eu já soube de história da mulher estar em casa e batem na porta o pessoal do banco para pegar o apartamento, para pegar a casa. Olha, você perdeu. Como assim eu perdi? É minha, a gente comprou, não. Teu marido faz não sei quanto tempo, não paga as parcelas, a gente avisou, chamou, não sei o quê. Então, assim, não é só a questão de, e se ele me sacanear amanhã? Isso é a opção 2.
E se você ficar viúva, né? Como é que você Exatamente, vai se existem muitas organizar, né? possibilidades. Exatamente. Então não dá para ficar com essa coisa de não sei quanto ele ganha e eu não vou ficar tirando print de conta de água. Vai que não vai, vai, não tira mesmo para você ver depois, né? Então é importante. Depois complica o nosso trabalho. Então, exatamente. E tem aquela coisa que é um assunto chato, constrangedor, mas tem que ser discutido. Tem que sentar antes de casar ou depois, não sei. Tem que sentar na mesa e tem que falar, olha, vamos ver quanto você ganha, quanto eu ganho, no que você gasta, no que eu gasto, como é que funciona o Exatamente. dinheiro, né? Porque Porque eu acho que assim, depois. se você não tem intimidade pra tratar de um assunto tão comum, tão Uhum, rotineiro com a pessoa que você quer dividir a sua vida, talvez seja até hora de repensar esse relacionamento. uhum. Mas olha, Isabela, eu vou te falar nisso, 99% das mulheres, elas não falam com os homens sobre dinheiro. Elas se sentem constrangidas. Elas acham que ele vai pensar que ela é interesseira, que ela está de olho nos R$ 3.000 dele. Elas se sentem muito constrangidas. Elas não sentam para falar. Elas não sentam para falar. Elas preferem qualquer coisa do que ter que sentar e falar, olha, vamos fazer pelo menos um contrato, né? Então, Sim, é bem é uma complicado. situação triste. Triste Uhum, porque isso, 90% dos casos, isso vai dar algum problema. uhum, Seja através da separação, seja através da viuvez, seja através de uma dívida. Em algum momento, isso vai ser colocado em xeque. uhum. Sim, então você tinha falado do teu e-book, ele está no teu perfil, porque eu acho super importante que as mulheres. Ele está Tá no maravilhoso, meu eu vi, perfil. ele está muito lindo, ele está Ai, maravilhoso. obrigada. Não, ele está muito lindo. Para as mulheres que elas podem baixar gratuitamente, porque assim elas Sim, podem tá lá ter, no né? link. Isso. E uma Só coisa entrar lá na que. minha bio, no meu link, clicar, vai baixar. Então, até eu vou voltar num assunto que a gente tinha falado um pouco na outra live, que é o seguinte: quando a mulher pensa em se divorciar, você tinha falado isso, né? 2 ou 3 meses antes, eu sempre falo a mesma coisa, cabeça de gelo. Comecem a juntar as provas, né? Agora você pode falar aqui provas e tal, porque eu vejo muito essa coisa de eu quero me separar, não aguento mais, eu vou embora agora. Pois é, mas eu sempre falo que a gente tem que sair de cabeça fria o lugar que entramos de cabeça quente, né? Exatamente, Então, exatamente. antes de se separarem, mulheres, antes de pedirem a pensão, não sei o quê, comecem com aquela coisa Procurem um de advogado, juntem procurem um provas. advogado, mas já comecem a puxar, a juntar as provas. E uma coisa que eu acho muito importante, bom, não abram a boca, não abram a boca, Exatamente. juntem as provas Só antes. informe, só informe a sua decisão quando você já tiver com o processo preparado, pronto para ser Sim, peticionado. Aí é o momento de você informar. exatamente, Porque quando você tiver ou tudo ele vai ser pronto. uma pessoa extremamente agressiva e você está Uhum, colocando sua vida, sua integridade em risco, ou uhum, ele vai te convencer a ficar nesse relacionamento para dar uhum. tempo dele sumir com todo o seu dinheiro. Exatamente, essa parte é preocupante, porque eles no dia seguinte, eles procuram um advogado e eles já vão sendo Sim, orientados para ir desfazendo as coisas, né, para ir sumindo com as coisas, para já dar um pé na mulher, assim, é impressionante isso, como eu sei de muitos exatamente. casos de homens que vão 6 meses antes do divórcio, viu? Eles procuram um advogado. Aí depois que É eles muito. arrumaram tudo, aí eles falam para a mulher. A mulher fala, eu quero me separar, mas tá bom, então pode ir embora. Mas eles já prepararam o terreno, e a mulher fica muito naquela coisa passional de, eu vou embora. Não, não vai embora. Sem o teu, não Fica vai ali na embora. ameaça, É, exatamente, esperando uma mudança, mas a mudança ela não vai acontecer. E se acontecer, é uma mudança falsa, porque uhum. o golpe está ali sendo preparado. Sim. Outra coisa que eu falo também, eu comento muito para as mulheres, que é o seguinte: não importa com quem você está casada, não assine nada. Nada, nada. Não assina Exato. nem acta de condomínio. Nada, nada. Porque o que eu vejo, eu recebo de casos de mulheres que o homem chegou super tranquilo. Assina aqui um papelzinho. O que que é? É um negócio do condomínio Aí para nem lei autorizar. assina. Sabe? Mas eu confio no meu marido. Não, assina rapidinho aqui. Vamos lá no cartório, porque eu vou transferir um cheque para o meu irmão de R$ 100 e precisa da tua assinatura. E ela vai lá, fica com vergonha, fala, o que eu estou fazendo no cartório? Né? O que está acontecendo aqui? Deixa eu ler Exato, o papel. exatamente. Então, eu falo para as E mulheres, ele fez não isso, assinem. infelizmente, pra... é quase, quase impossível você conseguir provar que você foi enganada para fazer Sim. uma assinatura, principalmente se ela for feita em cartório. Eu diria que Uhum. se for feita em cartório, esquece. Você perdeu, Então. só aceita, porque para Uhum. você provar que você foi ludibriada, é muito difícil mesmo.
Então não Então, assinem, realmente não assinem nada. nada, nada, Procurem, nada, 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 nada. uma amiga, alguém para te auxiliar. Nada, 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 nada. E se vem o Romeu lá, é que é acta do condomínio, para e lê, aprendam isso. Tem Exato. que ler, gente, tem que ler, tem que ler. E essa historinha de, mas eu sei o que eu estou fazendo pela minha família, eu estou cuidando da minha família, ótimo, eu também estou cuidando da minha família. Então, leiam, leiam e não assinem absolutamente nada, nem um papel. E na hora de se divorciar, cabeça de gelo. Não dá para sair de um Exatamente. divórcio guiada pelo coração. Tem que procurar um advogado e, se não tem condições de Isso. procurar um advogado, pelo menos vai reunindo provas, né? Você falou Exatamente. quais são as provas? Vamos Foi falar de legal novo. pontuar. Vamos Uhum, sim, legal pontuar essa questão, porque eu tô preparando um materialzinho básico. Também tô com vontade de disponibilizar isso e vai ser uhum. gratuito, onde tem orientações de tudo que você precisa juntar, de como agir antes de se divorciar, que eu até denominei divórcio de Ah, que sucesso. legal. Uhum. Bem legal. Eu vou disponibilizar e eu te mando para você compartilhar com as meninas. Pode Ah, eu ser? vou adorar, vai ser muito legal, sim. E Bem coloca legal. aí. Mas eu já vou Uhum. adiantando. Sim, não, e tá É, ótimo isso. Uhum. E com essa história de cabeça qualquer de gelo, tem que fazer com documento. calma. Uhum, Sim, exatamente. Porque eu vou falar aqui na live agora, mas daqui 2, 3 dias, metade da informação já foi esquecida. Daqui 1 mês ninguém nem lembra mais. Pelo menos tendo ali um documento, você, qualquer momento uhum, você consulta e vê, tá, isso aqui serve, isso aqui não serve. Isso aqui é importante, isso aqui não é. uhum, Você consegue ter ali um refúgio, né? Mas, basicamente, qualquer documento que prove existência de bens, existência de uhum, renda, existência de dívida, print, foto uhum, do padrão de vida que ele leva, investimentos do casal, qualquer uhum, coisa que tenha valor financeiro é importante para um divórcio, precisa ser juntado. uhum, Mas lá eu discrimino certinho, porque assim, uma lista grande de documentos, né? uhum. Sim, não, tem que juntar tudo, tem que ir fazendo as coisas com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque é complexo e eu vejo que 99% das mulheres saem prejudicadas e existe uma lenda urbana que nós somos as que prejudicamos os homens no divórcio, mas não é assim. Não é assim. As pessoas Não pegaram dois mesmo. divórcios no mundo de dois bilionários, né? Que a mulher levou metade E da só batem fortuna e naquela pronto. tecla. Aí acham que todos os homens são prejudicados. E eu acho que também é importante que as mulheres saiam daquele papel de não é minha responsabilidade, eu não sou homem da casa, ele que sabe. Não, ele que sabe coisa nenhuma. Você tem que saber quanto pagam de Exatamente. impostos, quanto gastam, porque eu vejo que muita mulher, ela às vezes até ganha mais, ela solta o comando na mão do homem porque ela fica constrangida, fala, eu não quero que ele se sinta inferior porque ele ganha menos, e, ai, coitado. Então, para que ele se sinta o macho da casa, eu vou deixar tudo no comando dele, né? Só que no comando dele, ele vai fazendo as coisas dele, ele vai assinando, vai fazendo, vai vendendo, e a Exatamente, do mulher jeito não que ele tem quiser. controle de nada. Então, assim, mulheres, já que vão se casar, assumam o controle também, sabe? Tem que sentar na mesa e pronto. E eu vejo muito homem que Sim, faz esse jogo, transparência. né? De chantagem, de, você não confia em mim? Não, não confio mesmo. Pronto, e daí? Porque ele fala, eu estou fazendo tudo pela família, eu também estou vendo tudo pela família. Então, é Então, já importante que está fazendo, eu perder vou essa. ajudar. Exatamente. A mulher tem que perder esse constrangimento em falar com o homem de igual para igual, sabe? É teu Sim, dinheiro, é tua sim. casa, é tua responsabilidade, você tem que falar de igual para igual. E para amenizar, você fala, olha, e se eu ficar viúva amanhã, como é que eu me resolvo, né? Porque o cara pode ter conta Exatamente. escondida, pode ter um monte de coisa e vai ficar no ar, ninguém vai pegar o dinheiro. Ah, às Então, vezes não fica nem para ela, nem para ele, nem para ninguém. eu acho que é necessário que as mulheres no divórcio elas sejam um pouco mais ferozes, porque eu vejo elas muito, não, eu assino qualquer coisa para me livrar dele e tal. Calma, calma, tem que ser feroz, Porque assim, no porque. momento, realmente, no momento da emoção, você só quer se livrar Uhum, dele. Mas passar sim, 1 ano, 2, você vai se arrepender de um dinheiro que você podia ter investido em você, investido no seu uhum, filho, e que hoje tá fazendo falta. E às vezes, por uma emoção mesmo, você abriu mão. sim. Sim, e eles fazem na maldade, porque eles levam tudo. Eles levam tudo. Eles não pensam que a mulher ficou com o filho. Por isso que pensão, eu acho que tem que ser uma coisa que tem. Eu venho de uma Sagrada. família onde houve alguns incidentes e as mulheres preferiram não pedir pensão. E eu acho que isso é um erro, assim. Claro, Eu também. É cada uma aquilo. sabe, né? Mas eu acho que é um erro, Exatamente. sabe? Eu acho que é um erro e é facilitar É um demais a erro. vida do homem, sabe? Porque depois ele Primeiro, volta velho e doente e os filhos perdoam. Ah, não, 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 não. exato. Primeiro que eu acho que assim, pensão não é nenhum direito seu. Já começa que é um direito do seu Uhum. filho. Então você Sim, não tem começa por direito de aí. tirar Uhum, de tirar do seu filho esse uhum, dinheiro que poderia estar sendo investido nele. Às vezes uhum. podia estar proporcionando uma qualidade de vida melhor para aquela criança Sim. e Uhum. você abriu mão eu não quero me estressar. Você não precisa se estressar.
Você Uhum. pode levar isso de forma tranquila, né? Uhum. É difícil, mas é uma opção sua. Sim. Eu respeito aquilo. Se chega até mim falando, não quero pedir pensão, só quero que, por exemplo, reconheça a paternidade. Respeito, não posso Uhum. obrigar, né, a pessoa a lutar Uhum. pelo que é dela. Mas tento a todo custo explicar a importância, né, desse dinheiro na vida do próprio filho dela. Uhum. Sim. Não, não, eu acho que tem que pedir pensão mesmo e não tem que ter dó, não, viu? Eu vejo muita gente falando, ah, coitado, ele tá desempregado, pode ser preso, então, problema dele. Entendeu? Porque a mãe tá ali Se se você virando para tivesse sustentar a desempregada, você ia estar criança. dando um É, jeito. exatamente. Então, assim, tem que parar de ter dó de homens. Negócio de, ai, coitado, ele tá numa situação difícil. Ah, meu bem, teu filho também tá e você tem que defender ele. Então, eu acho que tem que parar Exatamente. de ter dó de marido, né? Porque eu vejo muitos, sabe, Isabela, que são violentos. E eles falam para a mulher, ah, tudo bem, você quer o divórcio? Você quer se livrar de mim, nunca mais me ver? Beleza, então assina, abrindo mão de tudo. E elas E elas assinam, aceitam. porque elas ficam Aceitam. É naquela, né? comum. Eu também tenho, às vezes, dependendo da situação, olha, tem homem que é muito louco mesmo, então a gente fica com medo. Mas eles Sim, sim. aproveitam isso, né? Então, por isso que eu falo para as Mas mulheres assim, também, né? existe algumas formas de você conseguir o seu direito e de você Uhum, se resguardar, né? É uhum, claro que em casos muito excepcionais, um cara, uhum. vamos supor, um cara que já matou uma pessoa, já matou É, ex-mulher, já tá uhum, errado você se relacionar com ele, né? Mas é, vamos lá, uhum, se relacionou, teve o filho e tal. Talvez nesse caso, realmente é mais válido você simplesmente esquecer uhum, isso e seguir sua vida, porque você está colocando uhum, em risco a sua integridade física, a sua vida mesmo. Mas eu uhum. acho que em 99% dos casos fica só na ameaça mesmo. Mas realmente mas é assustador para a mulher, né? Porque eles saem falando que vão tirar o Sim, com filho, certeza. que não sei o quê, que não sei o quê. Então, tem que ter cabeça de gelo. E eu acho que é muito importante também encarar o divórcio como uma circunstância muito trágica na socialização, porque há um momento onde eles realmente ficam violentos, né? Sim, Porque sim. a gente tem que entender que a socialização masculina, eles não trabalham a rejeição, eles não trabalham a mulher que vai embora, né? Assim, digamos, um trabalho social. Então, é um momento que você realmente vai ver com quem você está casada. E você tem que estar preparada para isso. Exatamente. Eu dou muita risada assim quando me falam de divórcio amigável. É muito raro o divórcio amigável. O homem sempre É vai raro, é bem raro. aprontar para cima da mulher, sempre. Sabe? Ele vai fazer a É mulher se aquilo, pra mim, arrepender de ter nascido. Então, assim, é aquele sim. momento que a mulher tem que estar cabeça de gelo, tem que guardar provas, tirar print de tudo, gravar áudio também. Eu não sei se tem algum poder legal os áudios. Tem prova, né? Ah, Vídeo, então pronto, imagem, gente, foto, grava tudo. testemunha, tudo é prova. Tudo é prova. Então, gente, grava tudo, porque na hora que vocês vão para o divórcio, vocês vão lidar com um homem que vocês não conhecem, né? E eu Sim, fico muito infelizmente sim. impactada, né, quando falam assim, ah, eu não vou brigar pela pensão porque ele é um ótimo pai, ele ama comida. Deixa. Se for para atingir a mulher, ele deixa sem comida, sem convênio, o que ele puder fazer, ele vai fazer, né? Sempre é bom imprevistas em Ah, é. Uhum, contrato, forma de você se resguardar a sua uhum. integridade. Ai, travou e destravou. Mas aqui a gente já tem Pra mais mim foi 3. rapidinho. Já destravou. A gente tem mais 2 minutos, segundo o Instagram. Eu queria pegar esses 2 minutos Certo. para Não, você deixar teu contato, você falar do e-book, do teu trabalho, porque eu acho super importante.
importante divulgar todas as questões das mulheres em relação ao divórcio, em pensão, tudo isso. Muito obrigada. Então, gente, foi um prazer aqui estar nesse bate-papo maravilhoso com uma mulher que eu admiro muito. Então, já estreiei a minha primeira live em grande estilo. E deixo o pedido para vocês irem lá no meu perfil, conhecer o meu trabalho. Tem material gratuito, sempre estou abrindo caixinha de perguntas, esclarecendo dúvidas. Estou atendendo online também por conta da pandemia, todo o Brasil, né, através de consulta, aparecer. E atuação mesmo física é aqui em São Paulo, tanto na capital quanto no interior. Então, deixo meu contato e espero que vocês gostem. Vão lá, busquem. Tem muita dica, conteúdo bem legal que com certeza vai auxiliar muito em você. Não, teu conteúdo é maravilhoso, Obrigada. E é muito importante divulgar, é muito importante porque acontece aquela situação de que no pânico, no pavor, as mulheres ficam muito assustadas, porque é um momento muito dramático quando você vai se separar e você percebe quem é o homem, né? E você percebe que de repente você tem que lutar por uma pensão que dá até vergonha, sabe? Porque é uma coisa assim, de falar, como é que você precisa ir para um juiz para que um homem assuma a responsabilidade dele, né? Então, é uma situação muito chocante. Sim, sim, e a mulher fica constrangida, ela fica é uma situação muito emocionalmente, eu acho que não tem nem apoio, sabe? O apoio que eu acho que toda mulher que passa por um divórcio, ela precisava de um apoio gigantesco, porque é uma pancada em cima da outra, sabe? Emocionalmente é muito difícil o divórcio, né? Mais com criança e brigar por uma questão de pensão, uma coisa de falar, meu Deus, como ele não cai na real, né? E também acontece uma coisa... aquele arrependimento. Comento bastante, que existem alguns momentos na vida, no relacionamento, que a gente topa com a geleira, que é o homem. Porque ele foi socializado para ser uma geleira. Se ele não fosse socializado para ser uma geleira, ele não podia ir numa guerra. Né? Ele não ia chegar matando. Então, existe uma socialização pesada ali. E aí, naquele momento, você está na frente de um homem que você amou, que você teve filho, e o cara é super frio, o cara é diferente. Isso é muito impactante. Eu acho que é o pior momento do divórcio.